Antes de tudo, o que você acha que sabe sobre o Natal? Existem verdades que quase ninguém contou. A verdade é que quase ninguém conhece a história completa do Natal. Neste vídeo, você vai descobrir 15 segredos do Natal que ficaram escondidos ao longo dos séculos. Segredos que não costumam ser ensinados, nem explicados. Alguns são históricos, outros são simbólicos e alguns vão surpreender você profundamente. Nada aqui é superficial. Cada detalhe revela algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga essa data. Alguns desses segredos vão confrontar o que você sempre ouviu. Outros vão trazer um significado muito mais profundo. E no final, você vai entender por que o Natal nunca foi apenas uma data, mas uma mensagem viva. Fique até o final, porque alguns desses segredos não falam apenas sobre o Natal. Eles falam sobre uma escolha que pode transformar a sua vida. Segredo 1. O dia 25 de dezembro não foi inventado. Durante muito tempo, repetiram a mesma frase como se fosse uma verdade absoluta. Disseram que o Natal, em 25 de dezembro, foi inventado séculos depois, como uma adaptação conveniente, uma decisão política ou uma tentativa de copiar festas pagãs. Essa ideia se espalhou tanto que virou quase um dogma moderno. Mas quando a história é analisada com calma, quando os registros antigos são realmente lidos, essa versão começa a desmoronar. O que quase ninguém te contou é que o 25 de dezembro aparece muito antes do que imaginam, muito antes da Idade Média, muito antes do cristianismo ter poder político. No início do século III, por volta do ano 204 d.C., um dos mais antigos teólogos da Igreja, conhecido como Santo Hipólito de Roma, escreveu um comentário detalhado sobre o livro de Daniel. E nesse texto, quase de forma discreta, ele faz algo impressionante. Registra o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Isso muda tudo. Hipólito não era um homem distante dos fatos. Ele viveu em um tempo em que os ecos dos apóstolos ainda estavam presentes. Ele estava muito mais próximo das primeiras comunidades cristãs do que qualquer historiador moderno. Se Hipólito escreveu essa data, não foi por especulação. Ele não estava tentando criar uma tradição. Ele estava registrando algo que já era conhecido. Naquele tempo, a fé cristã não era organizada como hoje. Não havia concílios tardios decidindo datas festivas. Não havia necessidade de padronização global. O que existia era algo muito mais poderoso: a memória viva da comunidade. Os primeiros cristãos preservavam a fé principalmente pela oralidade. As histórias eram contadas em casas, em catacumbas, em encontros secretos. Datas importantes eram lembradas não por documentos oficiais, mas porque eram repetidas geração após geração. Por isso, quando um teólogo do início do século III menciona o 25 de dezembro, isso indica algo profundo. Essa data já circulava como tradição muito antes de ser escrita. Ela não nasceu no papel, nasceu na memória. Alguns historiadores modernos tentam dizer que o 25 de dezembro foi escolhido apenas para substituir festas pagãs do solstício de inverno. Mas essa explicação, sozinha, é simplista demais. Porque se essa data já era mencionada por cristãos antes mesmo do cristianismo se tornar religião dominante, então ela não pode ser apenas uma estratégia tardia. Além disso, existe um detalhe histórico ainda mais fascinante. No mundo antigo, muitos judeus acreditavam que os grandes profetas morriam no mesmo dia em que haviam sido concebidos. Essa ideia aparece em escritos judaicos antigos e fazia parte da mentalidade da época. Os cristãos primitivos acreditavam que Jesus havia sido crucificado em 25 de março. Se eles seguiam essa lógica simbólica da concepção no mesmo dia da morte, isso colocaria a concepção de Jesus também em 25 de março. Agora, acrescente 9 meses. O resultado é 25 de dezembro. Essa linha de raciocínio não surgiu na Idade Média.
Ela já estava presente nos primeiros séculos do cristianismo, ou seja, o 25 de dezembro não surgiu do nada. Ele nasce de uma teologia simbólica profunda, enraizada na mentalidade judaica e cristã primitiva. Isso não significa que podemos provar com precisão científica o dia exato do nascimento de Jesus. Mas significa algo talvez ainda mais importante. Significa que o Natal não é fruto de improviso, não é uma invenção tardia, não é uma adaptação superficial. Ele é uma memória teológica cuidadosamente preservada. E mesmo que o dia exato não seja comprovável, o significado permanece intacto. Porque o Natal nunca foi sobre acertar uma data no calendário. Sempre foi sobre lembrar um acontecimento que mudou a história. Deus entrou no tempo. O Eterno se fez carne. O Criador aceitou nascer como criatura. E esse acontecimento era tão grande, tão transformador, que os primeiros cristãos sentiram a necessidade de guardá-lo, celebrá-lo, transmiti-lo, não como obrigação, mas como identidade. Por isso, quando alguém diz que o Natal em 25 de dezembro foi inventado, está olhando apenas para a superfície. Ignora as camadas profundas da história. Ignora a memória viva da fé. Ignora a forma como o mundo antigo preservava aquilo que era sagrado. O 25 de dezembro não nasceu de uma caneta, nasceu de uma lembrança. E essa lembrança atravessou séculos, até chegar até você. Segredo 2. O Natal não nasceu como uma data, mas como uma memória viva. Para entender o Natal de verdade, você precisa esquecer por um instante a forma como o mundo moderno pensa. Hoje, tudo gira em torno de documentos, registros oficiais, decretos, datas exatas. Se algo não está escrito, muita gente assume que nunca existiu. Mas o mundo antigo funcionava de outra maneira. Na época em que o cristianismo nasceu, a maior parte da população não sabia ler. O papel era raro. O pergaminho era caro. E escrever não era a principal forma de preservar aquilo que importava. O que realmente mantinha uma história viva era a memória coletiva. As comunidades cristãs se reuniam em casas simples, em grutas escondidas, em catacumbas silenciosas. Ali, longe dos olhares do império, a fé não era lida, ela era contada, era repetida, era vivida. As histórias de Jesus passavam de boca em boca. Cada detalhe importante era lembrado porque tinha significado. E aquilo que não era importante simplesmente se perdia. Por isso, quando falamos do Natal, não estamos falando de uma festa criada em um escritório religioso séculos depois. Estamos falando de algo que foi guardado no coração da comunidade desde o início. O nascimento de Jesus não era apenas um evento histórico, era um acontecimento que redefinia tudo. Para os primeiros cristãos, Deus não era mais distante, não estava apenas no céu. Ele havia entrado no tempo, tinha chorado como um bebê, tinha respirado o mesmo ar que eles. Isso não era algo pequeno demais para ser esquecido. Era grande demais, e é exatamente por isso que o Natal sobreviveu, mesmo quando quase tudo poderia tê-lo apagado. Durante os primeiros séculos, celebrar publicamente a fé cristã era perigoso. Havia perseguições, prisões, execuções. Ainda assim, os cristãos continuavam lembrando, mesmo em segredo, mesmo em silêncio. Eles lembravam o dia da crucificação, lembravam a ressurreição e lembravam o nascimento. Não como uma obrigação litúrgica, mas como um marco da própria identidade. Porque se Jesus não tivesse nascido, não haveria cruz, não haveria ressurreição, não haveria igreja. O Natal era o início de tudo. Com o passar do tempo, à medida que o cristianismo se espalhava, essa memória foi sendo compartilhada entre diferentes regiões. Roma, África do Norte, Oriente Médio. E algo curioso acontece quando uma tradição é falsa. Ela se fragmenta.
Datas mudam, relatos se contradizem, o significado se perde. Mas com o Natal acontece o oposto. A ideia de um nascimento real, concreto, celebrado pela comunidade, permanece firme, não como mito distante, mas como lembrança fundamental. Mesmo quando os evangelhos não registram o dia exato, eles registram algo ainda mais importante: o impacto. Anjos anunciando, pastores se movendo, homens sábios atravessando desertos, uma criança que não nasce em palácio, mas em humildade. Esses detalhes não foram inventados depois. Eles carregam a marca da memória viva, não da construção artificial. E aqui está um ponto essencial que quase ninguém percebe. Se o Natal fosse apenas uma tradição inventada séculos depois, ele não teria sobrevivido intacto. Ele teria sido moldado ao gosto do poder, da política, da conveniência. Mas o coração do Natal permaneceu o mesmo: humildade, silêncio, luz que nasce na escuridão. Isso só acontece quando uma memória é mais forte do que o tempo. Por isso, o Natal não começa em um decreto, não começa em uma instituição, não começa em uma data fixada à força. Ele começa quando uma comunidade decide não esquecer, decide contar aos filhos, aos netos, aos convertidos, aos perseguidos, decide repetir a história mesmo quando não há papel, mesmo quando não há segurança, mesmo quando não há garantia de sobrevivência. O Natal é memória viva porque nasceu daquilo que transforma o ser humano por dentro. E tudo aquilo que transforma de verdade não precisa ser imposto para ser lembrado. Ele simplesmente permanece. Segredo 3. A Bíblia deixa pistas sobre a época do nascimento de Jesus. A Bíblia não diz o dia exato em que Jesus nasceu. E isso nunca foi um descuido. Os textos bíblicos não foram escritos para satisfazer curiosidade histórica moderna. Eles foram escritos para revelar significado. E quando a Bíblia não aponta diretamente uma data, ela faz algo muito mais sutil. Ela deixa pistas. E essas pistas estão ali, para quem sabe observar. O Evangelho de Lucas descreve uma cena simples, quase silenciosa. Naquela noite, pastores estavam no campo, vigiando seus rebanhos durante a madrugada. Nada é dito por acaso. Cada detalhe carrega intenção. Pastores no campo, à noite, cuidando dos animais. Para quem vive longe da realidade do Oriente Médio antigo, isso pode parecer irrelevante. Mas para quem conhece o clima da Judéia, isso muda tudo. O inverno naquela região não é simbólico. Ele é real, frio, úmido, rigoroso. Durante os meses mais frios, os pastores não dormiam ao relento. Os rebanhos eram recolhidos para abrigos. As noites abertas no campo simplesmente não aconteciam. Mas existe um período específico do ano em que essa cena descrita por Lucas faz todo sentido. Entre a primavera e o início do outono. É nesse intervalo que o clima se torna seco e ameno. As noites permitem vigília ao ar livre. Os pastores permanecem com os rebanhos durante longos períodos, inclusive dormindo no campo. Lucas não precisava explicar isso aos seus leitores originais. Eles sabiam, era parte da vida cotidiana. E aqui está algo ainda mais profundo. Esse mesmo período do ano coincide com um momento extremamente importante para os rebanhos: o nascimento dos cordeiros. Durante essa época, os pastores redobravam a atenção. Os animais recém-nascidos eram frágeis. Precisavam de cuidado constante, vigilância dia e noite. Agora, observe o peso simbólico disso. Jesus nasce. E ao mesmo tempo, os cordeiros estão nascendo. O Evangelho não grita esse simbolismo, ele sussurra. Jesus seria chamado mais tarde de o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que seria entregue. Nada disso soa como coincidência quando se observa o contexto completo. O nascimento de Jesus acontece em um tempo em que a vida brota.
em que os campos estão vivos, em que os pastores estão atentos, em que a criação inteira parece em movimento. Não é o cenário de um inverno fechado e silencioso. É o cenário de transição, de expectativa, de cuidado. Isso não significa que podemos apontar um dia exato com precisão científica, e talvez essa nunca tenha sido a intenção. Porque o Evangelho não está preocupado em nos dar um calendário. Ele está preocupado em nos dar um sentido. Jesus não nasce em um tempo morto. Ele nasce em um tempo vivo. E isso conversa diretamente com quem ele é. Enquanto o mundo moderno insiste em datas exatas, a Bíblia insiste em algo maior. O significado do momento. Jesus nasce quando os campos estão abertos, quando a vigilância é constante, quando a noite ainda existe, mas a vida está desperta. E isso nos leva a uma compreensão mais profunda do Natal. O nascimento de Jesus não acontece no conforto, acontece na atenção, não acontece na abundância, acontece na vigilância. Os primeiros a receberem o anúncio não foram reis, foram pastores acordados no meio da noite, homens simples, trabalhadores, atentos. E isso também não é por acaso. A mensagem não chega a quem está dormindo, chega a quem vigia. O Natal começa assim, com gente simples, acordada, cuidando da vida enquanto o mundo dorme. Talvez seja por isso que essa história atravessou séculos, porque ela não depende de um dia específico, ela depende de um estado do coração, o coração que vigia, que percebe, que não ignora os sinais. A Bíblia não te diz o dia, mas te mostra o cenário, e o cenário é claro para quem quer enxergar. Jesus nasce quando a vida está acontecendo, e não quando tudo está fechado. Segredo 4. Jesus nasceu no tempo dos cordeiros, e isso muda tudo. Existe um detalhe silencioso na história do Natal que quase ninguém percebe. Ele não está escrito em letras grandes, não é anunciado por anjos, não aparece como uma explicação direta. Mas quando você o enxerga, a história inteira ganha um novo peso. Jesus não nasce apenas em um lugar simples. Ele nasce em um tempo específico, o tempo dos cordeiros. Na Judéia antiga, o nascimento dos cordeiros não era um acontecimento qualquer. Era um período de atenção máxima. Os rebanhos se multiplicavam. A vida surgia em grande número e os pastores precisavam vigiar sem descanso. Cordezinhos recém-nascidos eram frágeis. Dependiam completamente do cuidado humano. Uma noite sem vigilância poderia significar a perda de muitos. Por isso, durante essa época, os pastores permaneciam no campo. Dormiam pouco, observavam muito, viviam em alerta constante. Agora, observe a cena descrita no Evangelho. Pastores acordados durante a noite, no campo, vigiando. Esse detalhe não é apenas logístico, ele é teológico. Porque enquanto os cordeiros nasciam, nascia também aquele que seria chamado de Cordeiro de Deus. Na tradição judaica, o cordeiro sempre esteve ligado ao sacrifício. Desde a Páscoa no Egito, quando o sangue do cordeiro marcava as portas e salvava da morte, até os rituais do templo, onde cordeiros sem defeito eram oferecidos continuamente. O cordeiro não era símbolo de força, era símbolo de entrega. E é exatamente assim que Jesus entra na história. Ele não nasce como guerreiro, não nasce como rei em um palácio. Nasce vulnerável, dependente, exposto, como um cordeiro. E aqui, a história começa a se fechar em um ciclo perfeito. Aqueles que cuidavam dos cordeiros são os primeiros a ouvir o anúncio. Não os sábios do mundo, não os poderosos, mas os guardiões da vida frágil. Homens que sabiam reconhecer um nascimento, homens que entendiam o valor da vigilância, homens acostumados a proteger o que não pode se defender sozinho. Esses são os primeiros a ouvir que o Salvador nasceu, porque eles saberiam entender. Mais tarde,
João Batista olharia para Jesus e diria algo que ecoa esse momento silencioso do Natal: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa declaração não nasce do nada. Ela nasce de um símbolo que já estava sendo construído desde o nascimento. O Natal não é apenas o início da vida de Jesus, é o início da revelação de quem Ele é. O Cordeiro que nasce é o mesmo que será entregue. Mas isso não diminui o Natal. Pelo contrário, isso o torna ainda mais profundo. Porque o Natal não é apenas uma história bonita sobre um bebê. É o primeiro passo de uma missão que atravessa a cruz. Enquanto o mundo celebra luzes e canções, a história bíblica sussurra algo mais sério. Esse nascimento tem um custo. O Cordeiro nasce para ser cuidado, mas também nasce para cumprir um propósito. E ainda assim, o Natal não carrega medo, carrega esperança. Porque o Cordeiro que nasce não é vencido pela morte. Ele transforma a morte. Tudo começa ali, no campo, na vigilância, na vida frágil. Nada disso é coincidência, nada disso é aleatório. O Natal é o início de uma história que já apontava para a redenção. E talvez seja por isso que essa cena atravessou os séculos sem perder força. Porque ela fala de algo que todo ser humano entende, mesmo sem saber explicar. A vida que nasce, a fragilidade que precisa ser protegida, o amor que se oferece sem exigir força. Jesus não nasceu apenas em Belém. Ele nasceu no tempo certo, o tempo dos cordeiros. Segredo 5. O Natal nunca dependeu do dia exato, e isso não enfraquece a fé. Existe uma pergunta que surge sempre que alguém começa a estudar o Natal com mais profundidade. Uma pergunta simples, mas carregada de tensão. Se não sabemos o dia exato em que Jesus nasceu, então o Natal perde o sentido? Essa pergunta parece lógica, mas ela nasce de uma forma moderna de pensar que não existia no mundo bíblico. Hoje, nós queremos datas precisas, horas exatas, registros oficiais, comprovação científica. Mas a fé bíblica nunca foi construída dessa maneira. A Bíblia não foi escrita para funcionar como um calendário. Ela foi escrita para revelar quem Deus é e o que Ele fez. E quando se trata do nascimento de Jesus, o foco nunca esteve no quando, mas no porquê. Jesus não entra na história para marcar uma data. Ele entra para mudar o curso da humanidade. Por isso, os evangelhos não se preocupam em nos dizer o dia exato. Eles nos dizem algo muito maior. Eles nos mostram como ele nasceu, onde ele nasceu, em que condições ele nasceu, quem o reconheceu primeiro. Esses detalhes não são acidentais. Eles são a mensagem. Jesus nasce fora dos centros de poder, nasce longe dos palácios, nasce sem privilégios, nasce acessível. Se a fé cristã dependesse de uma data exata, ela seria frágil. Qualquer dúvida histórica a destruiria. Mas a fé cristã não depende disso. Ela depende de um fato central. Deus entrou na história humana. O Natal não celebra um número no calendário. Celebra um acontecimento que transcende o tempo. É por isso que, ao longo dos séculos, cristãos de culturas diferentes celebraram o Natal de formas diferentes, em datas diferentes, com símbolos diferentes, mas com o mesmo coração. Porque o que une o Natal não é o dia, é o significado. Quando a igreja escolheu um dia para celebrar o nascimento de Jesus, ela não estava tentando provar algo historicamente. Ela estava tentando lembrar algo espiritualmente. Ela precisava de um marco, um ponto no tempo, um momento coletivo de memória. E isso não diminui a fé, isso a torna humana. Porque os seres humanos precisam de rituais, precisam de memória, precisam de momentos que interrompam a rotina e apontem para algo maior. O Natal cumpre exatamente esse papel. Ele nos lembra que Deus não ficou distante, não observou de longe, não falou apenas por profetas. Ele veio,
Veio como criança, veio dependente, veio vulnerável. E isso é forte demais para ser reduzido a um debate de datas. Quando alguém diz, se não sabemos o dia exato, então o Natal é inválido, essa pessoa está exigindo da fé algo que ela nunca prometeu oferecer. A fé não promete precisão matemática, ela promete transformação. O Natal não precisa de um dia exato para ser verdadeiro. Ele precisa de um coração que se lembre. E talvez seja exatamente por isso que o Natal atravessou guerras, perseguições, crises e mudanças culturais sem perder força. Datas passam, calendários mudam, mas o significado permanece. Porque o Natal não é sustentado por um número, ele é sustentado por um acontecimento que redefiniu a relação entre Deus e o homem. O Natal nos lembra que Deus escolheu entrar no tempo para nos alcançar onde estávamos. E isso não depende de um dia específico, depende de uma decisão divina. Por isso, quando você celebra o Natal, você não está comemorando um aniversário no sentido comum. Você está celebrando o momento em que o céu tocou a terra. E isso, nenhuma dúvida histórica consegue apagar. Segredo 6. O vermelho do Natal não nasceu do Papai Noel, mas do sacrifício. Quando as pessoas pensam no Natal, uma cor surge imediatamente na mente: o vermelho. Ela está nas roupas, nas luzes, nos enfeites, nas fitas, nas vitrines. E quase todo mundo acredita que essa cor se tornou símbolo do Natal por causa do Papai Noel moderno, criado pela publicidade do século XX. Mas essa é apenas a última camada da história, a mais superficial, a mais recente. O vermelho já estava no Natal muito antes de qualquer propaganda existir. Desde os primeiros séculos do cristianismo, o vermelho carregava um significado poderoso. Ele não era uma cor decorativa, era uma declaração. O vermelho simbolizava o amor divino que se entrega, o sangue derramado, o fogo do Espírito Santo, a vida que vence a morte. No mundo antigo, cores não eram escolhidas por estética, elas comunicavam ideias, e o vermelho sempre foi a cor do que custa caro. Quando os primeiros cristãos pensavam no nascimento de Jesus, eles não o separavam de sua missão. O menino da manjedoura já carregava o destino da cruz. Por isso, o Natal nunca foi apenas doce. Ele sempre foi profundo. E essa profundidade começou a ser expressa também pelas cores. Os líderes da igreja antiga usavam o vermelho nas celebrações ligadas ao martírio, ao amor extremo, ao espírito que consome. Era a cor que dizia, sem palavras, a vida foi entregue. E então entra na história um homem real, São Nicolau. Muito antes de se tornar personagem folclórico, São Nicolau foi um bispo cristão do século IV. Conhecido não por presentes, mas por misericórdia. Ele usava vestes litúrgicas vermelhas, como era comum entre bispos. Mas o que o tornou inesquecível não foi a roupa, foi o coração. São Nicolau ajudava os pobres em segredo, ajudava famílias endividadas, salvava crianças da miséria. E fazia tudo isso sem buscar reconhecimento. O vermelho que o envolvia não era símbolo de fantasia, era símbolo de entrega. Com o passar dos séculos, a imagem de São Nicolau foi sendo contada, recontada, adaptada, estilizada, mas a cor permaneceu, porque ela já estava carregada de significado. Quando artistas começaram a retratar o Natal, eles não escolheram o vermelho por acaso. Eles escolheram porque essa cor já dizia algo ao coração cristão. Ela falava de amor que sangra, de sacrifício que começa pequeno, de um nascimento que aponta para uma entrega total. Mesmo quando o mundo moderno transformou o Natal em espetáculo, a cor vermelha sobreviveu, ainda que muitos não saibam mais o porquê. E talvez esse seja um dos sinais mais claros de que o Natal é maior do que as tentativas de esvaziá-lo. Porque mesmo quando o significado é esquecido, os símbolos permanecem.
esperando ser compreendidos novamente. O vermelho do Natal não é moda, não é marketing, não é acaso. Ele é memória. Memória do amor que veio ao mundo disposto a pagar o preço. Memória do sangue que ainda não foi derramado, mas que já estava no horizonte. Quando você vê o vermelho no Natal, não veja apenas enfeite. Veja o anúncio silencioso de uma história que começa na manjedoura, mas não termina ali. Porque o Natal nunca foi apenas sobre nascimento. Sempre foi sobre amor levado até o fim. Segredo 7. São Nicolau existiu, e sua história é muito mais forte que a lenda. Quando o nome São Nicolau é mencionado hoje, quase todo mundo pensa em algo infantil. Um personagem simpático, barba branca, roupas vermelhas, um símbolo comercial. Mas essa imagem moderna apagou quase completamente a história real de um homem que viveu de verdade. E a verdade é que a história dele é muito mais impactante do que qualquer lenda. São Nicolau nasceu no final do século III, na região da atual Turquia. Ele cresceu em uma família cristã, em um tempo em que ser cristão ainda podia custar a vida. Desde jovem, Nicolau ficou conhecido por algo raro, uma sensibilidade profunda à dor alheia. Quando seus pais morreram e lhe deixaram uma herança considerável, ele fez algo inesperado. Em vez de acumular, ele distribuiu. Mas não distribuiu para ser visto. Não distribuiu para ser lembrado. Distribuiu para aliviar o sofrimento. Uma das histórias mais antigas sobre São Nicolau fala de um homem pobre, com 3 filhas, que não tinha condições de oferecer dote para que elas se casassem. Naquele tempo, isso significava um futuro de miséria. Nicolau soube disso e agiu em silêncio. Durante a noite, ele jogou sacos de ouro pela janela da casa daquela família, sem nome, sem aviso, sem aplausos, e desapareceu. Esse gesto se repetiu mais de uma vez, sempre à noite, sempre em segredo. É aqui que nasce a tradição dos presentes deixados sem que o doador seja visto, não como brincadeira, mas como misericórdia. São Nicolau acreditava em algo simples e radical. Quando você ajuda alguém, não precisa ser reconhecido. Deus vê. Com o tempo, Nicolau se tornou bispo e, mesmo ocupando uma posição de liderança, continuou vivendo de forma simples. Durante as perseguições contra os cristãos, ele foi preso, sofreu, arriscou a própria vida. Ou seja, ele não era um símbolo confortável. Era um homem de fé profunda em tempos difíceis. Depois de sua morte, sua história começou a se espalhar. Não porque alguém decidiu criar um personagem, mas porque as pessoas lembravam do que ele fazia. A memória dele atravessou séculos porque estava ligada a algo universal, a generosidade que não exige retorno. Com o passar do tempo, culturas diferentes adaptaram sua imagem. O nome mudou, a aparência mudou, mas o núcleo permaneceu. Dar em silêncio, por amor. Quando o mundo moderno transformou São Nicolau em entretenimento, muita coisa foi perdida. Mas nem tudo. Ainda hoje, quando alguém deixa um presente sem dizer quem foi, quando alguém ajuda em segredo, quando alguém age por compaixão sem buscar aplausos, ali está o verdadeiro espírito de São Nicolau. E isso nos leva de volta ao Natal, porque São Nicolau não inventou o Natal. Ele entendeu o Natal. Ele compreendeu que o nascimento de Jesus não pedia espetáculo, pedia imitação. Jesus veio em silêncio. Nicolau ajudava em silêncio. Jesus nasceu pobre. Nicolau socorria os pobres. Jesus entregou tudo. Nicolau fez o mesmo. Por isso, São Nicolau não é um desvio do Natal. Ele é um reflexo, um lembrete de que o Natal não se mede pelo quanto se recebe, mas pelo quanto se entrega. E talvez o maior erro do mundo moderno tenha sido transformar um homem que vivia no anonimato em um personagem que vive de atenção. Mas a história real ainda está ali, esperando ser redescoberta.
Porque o verdadeiro São Nicolau não morava em vitrines, ele morava na consciência. E toda vez que alguém escolhe dar sem aparecer, o espírito dele continua vivo. Segredo 8. Os presentes do Natal nasceram da adoração, não da troca. Quando o Natal se aproxima, o mundo inteiro entra em um mesmo ritmo. Listas são feitas, compras são planejadas, expectativas são criadas. E quase sem perceber, o presente deixa de ser um gesto e se transforma em uma obrigação. Mas a origem dos presentes do Natal não tem nada a ver com troca, nada a ver com equilíbrio, nada a ver com dar para receber. Ela começa com adoração. Muito antes de vitrines iluminadas, 3 homens atravessaram desertos guiados por uma estrela. Eles não foram convidados. Não sabiam exatamente o que encontrariam e, mesmo assim, caminharam. Os evangelhos não os chamam de reis por acaso. Eles eram homens sábios, observadores do céu, estudiosos do tempo e dos sinais. Quando perceberam que algo extraordinário havia acontecido, não ficaram parados. Eles se moveram, e isso já revela algo profundo. A verdadeira adoração nunca é estática. Esses homens não levaram presentes por educação, levaram por reconhecimento. Quando chegaram ao lugar simples onde Jesus estava, não houve troca. Ninguém esperava nada deles. Eles se ajoelharam e ofereceram ouro, incenso, mirra. Nada ali era aleatório. O ouro reconhecia realeza. Não a realeza política, mas a realeza que nasce humilde. O incenso reconhecia divindade. Era usado em rituais sagrados, em templos, em ofertas elevadas ao céu. A mirra reconhecia algo ainda mais profundo. Ela era usada para unção e sepultamento. Falava de sofrimento, falava de entrega. Esses presentes não celebravam apenas o nascimento. Eles reconheciam a missão. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Os magos não deram presentes para Jesus porque era aniversário. Deram porque entenderam quem ele era. Eles não deram esperando retorno, não pediram nada em troca. Depois de oferecerem, partiram por outro caminho. Isso muda completamente o significado de presentear no Natal. Dar presentes não é uma tradição social, é uma imitação espiritual. Com o passar do tempo, os cristãos entenderam isso de forma ainda mais profunda. Perceberam que não tinham acesso físico a Jesus como os magos tiveram, mas tinham algo igualmente poderoso: as pessoas. Dar a alguém com amor passou a ser entendido como um gesto feito ao próprio Cristo. Ajudar o necessitado, acolher o ferido, cuidar do esquecido. Tudo isso se tornou expressão concreta da adoração. Por isso, o presente nunca esteve no centro do Natal. O centro sempre foi a intenção. Quando São Nicolau ajudava os pobres em segredo, ele não estava repetindo um costume social. Estava vivendo essa compreensão espiritual. Ele entendia que cada gesto de amor feito a alguém era um gesto oferecido a Cristo. O mundo moderno inverteu isso. Transformou o presente em medidor de valor, em prova de afeto, em fonte de ansiedade. Mas a origem é outra. O presente do Natal não pergunta: quanto você gastou? Ele pergunta: quanto de você foi entregue? Porque a adoração verdadeira sempre custa algo: tempo, atenção, presença, silêncio. Os magos atravessaram desertos. São Nicolau abriu mão de heranças. Os primeiros cristãos dividiram o pouco que tinham, e todos eles tinham algo em comum. Não deram para serem vistos, deram porque reconheceram. Talvez seja por isso que o Natal ainda toca o coração humano, mesmo quando tudo ao redor tenta esvaziá-lo. Porque no fundo todos nós sabemos, o presente mais poderoso não cabe em uma caixa, ele cabe em um gesto. E toda vez que alguém oferece algo com amor, sem exigir retorno, a estrela volta a brilhar.
Segredo 9. Presentear no Natal sempre foi uma forma silenciosa de adorar. Existe uma diferença enorme entre dar algo e oferecer algo. Dar pode ser automático, pode ser social, pode ser apenas cumprimento de expectativa, mas oferecer envolve o coração. E é exatamente aí que o Natal se aprofunda. Desde os primeiros séculos, os cristãos compreenderam algo que o mundo moderno quase esqueceu. Nem toda a adoração acontece em templos. Nem toda reverência precisa de palavras. Nem todo ato espiritual é visível. Muitas vezes, a adoração mais pura acontece em silêncio. Quando os magos se ajoelharam diante de Jesus, eles não cantaram hinos registrados, não fizeram discursos, eles ofereceram. E esse gesto criou um padrão que atravessou séculos. Os primeiros cristãos passaram a entender que se não podiam tocar fisicamente o Cristo recém-nascido, podiam tocá-lo através das pessoas. Essa ideia aparece de forma profunda nos ensinamentos de Jesus. Aquilo que é feito ao menor é feito a ele. Por isso, ajudar alguém nunca foi apenas caridade, sempre foi encontro. Quando um cristão alimentava um faminto, ele não estava apenas resolvendo uma necessidade prática, ele estava reconhecendo Cristo ali. Quando alguém acolhia um órfão, um viúvo, um doente, um estrangeiro, aquilo não era apenas bondade humana, era a adoração vivida. E o Natal se tornou o momento mais forte para expressar isso. Não porque as pessoas tinham mais coisas para dar, mas porque lembravam do que haviam recebido. Deus não enviou um conceito, enviou uma pessoa. Deus não mandou uma mensagem distante. Veio habitar entre nós. Isso mudou tudo. A partir desse entendimento, o gesto de presentear ganhou outro significado. Não era sobre valor material, era sobre reconhecimento espiritual. Dar algo a alguém passou a ser uma forma de dizer, sem palavras, Cristo está aqui. Por isso, durante séculos, o Natal foi um tempo de cuidado com os esquecidos, de visita aos doentes, de atenção aos solitários. Era comum que comunidades cristãs separassem esse período para partilhar alimentos, roupas, abrigo, não como obrigação religiosa, mas como resposta ao amor recebido. O mundo moderno transformou isso em troca, em expectativa, em comparação. Mas a raiz permanece. Quando alguém oferece algo no Natal sem esperar retorno, quando alguém ajuda sem anunciar, quando alguém percebe uma dor que ninguém viu, ali acontece adoração. Porque adorar não é apenas cantar, é reconhecer. Reconhecer Cristo onde o mundo não olha. Talvez seja por isso que muitos sentem algo diferente no Natal, mesmo sem saber explicar. Um incômodo suave, uma vontade de fazer mais, uma sensibilidade maior à dor do outro. Não é nostalgia, é memória espiritual. O Natal desperta aquilo que sempre esteve no centro da fé cristã. Deus se aproxima para que nós nos aproximemos uns dos outros. E quando isso acontece, o gesto mais simples se torna sagrado. Um prato compartilhado, uma visita inesperada, um presente simples, mas carregado de intenção. Nada disso é pequeno, porque no Natal o céu não procura grandes atos, procura corações disponíveis. E toda vez que alguém oferece algo com amor, sem precisar ser visto, a adoração continua. Mesmo longe da manjedoura, mesmo séculos depois, mesmo em silêncio. Segredo 10. A Bíblia não manda celebrar o Natal. E isso torna o Natal ainda mais verdadeiro. Existe uma frase que sempre aparece quando o Natal se aproxima. Ela costuma ser dita com um tom de acusação, quase como se fosse uma revelação proibida. A Bíblia não manda celebrar o Natal. E essa frase é verdadeira. Mas o problema nunca foi a frase. O problema é o que as pessoas entendem a partir dela. A Bíblia realmente não ordena que o nascimento de Jesus seja celebrado em um dia específico. Não existe um mandamento dizendo, celebre o Natal.
Não existe uma instrução litúrgica obrigatória. Não existe uma regra. E isso não é uma falha, é uma escolha. A fé cristã não foi construída sobre a lógica da imposição. Ela foi construída sobre a lógica do encontro. Deus não força celebrações. Ele provoca respostas. Quando Jesus nasceu, ninguém foi obrigado a adorá-lo. Os pastores foram porque quiseram. Os magos caminharam porque reconheceram. Maria guardou tudo no coração. Nada ali foi imposto. E esse padrão se mantém. O Natal não nasce como um dever religioso. Nasce como uma reação humana ao maior encontro da história. Se a Bíblia tivesse ordenado a celebração do Natal, ele seria apenas mais um rito, mais uma obrigação, mais uma data a cumprir. Mas como não é mandamento, o Natal só acontece de verdade quando é escolha. Escolha de lembrar, escolha de parar, escolha de reconhecer. E isso torna tudo mais autêntico. Jesus nunca buscou seguidores obedientes por obrigação. Buscou corações transformados. Por isso, a fé cristã sempre teve momentos espontâneos de celebração. Momentos que surgem não porque alguém mandou, mas porque algo foi compreendido. O Natal nasce exatamente aí. Ele nasce quando a humanidade percebe que Deus não ficou distante, que Ele não falou apenas por profetas, que Ele não se revelou apenas em leis. Ele veio pequeno, veio vulnerável, veio acessível. E quando alguém entende isso, celebrar se torna natural. A Bíblia não manda celebrar o Natal porque a Bíblia não reduz Deus a rituais obrigatórios. Ela revela um Deus que se aproxima. E quando alguém se sente alcançado, celebra, não por regra, mas por gratidão. Ao longo da história, a igreja apenas reconheceu isso. Percebeu que os fiéis precisavam de um tempo para parar, lembrar e agradecer, não para cumprir um mandamento, mas para manter viva a memória. E aqui está algo que quase ninguém percebe. As celebrações mais profundas da fé cristã nunca nasceram da obrigação, nasceram do encontro. A Páscoa cristã nasce da ressurreição. O Natal nasce da encarnação. Ambos são respostas humanas a ações divinas. Por isso, quando alguém diz que o Natal não é bíblico, porque não é ordenado, está usando um critério que a própria Bíblia não usa. A Bíblia não ordena muitas coisas que são profundamente bíblicas. Ela revela princípios e espera respostas livres. O Natal é uma dessas respostas. Ele só faz sentido quando não é imposto, quando não é mecânico, quando não é vazio. O Natal verdadeiro acontece quando alguém olha para a manjedoura e entende o que aquilo significa. Deus escolheu entrar no tempo, sem exigir aplausos, sem impor regras, sem forçar celebrações. E talvez por isso o Natal ainda seja tão poderoso, porque ele não depende de mandamento, depende de compreensão. E toda vez que alguém entende, o Natal acontece novamente. Segredo 11. O Natal não copiou o paganismo, ele o desafiou com luz. Durante anos, muita gente repetiu a mesma acusação, que o Natal foi colocado em dezembro apenas para copiar festas pagãs, que a igreja tentou disfarçar o cristianismo, que tudo não passou de uma adaptação conveniente. Essa leitura parece simples, mas a história real é muito mais profunda. No mundo antigo, o solstício de inverno era um momento simbólico poderoso. Era a noite mais longa do ano, o ponto máximo da escuridão, o instante em que o sol parecia perder força. Para muitas culturas pagãs, esse período era cercado de medo. O medo de que a luz não voltasse, o medo de que a vida estivesse se apagando. Por isso, eles celebravam o sol, não por alegria, mas por insegurança. Agora observe o que a igreja primitiva fez. Ela não tentou competir com essas festas usando os mesmos símbolos. Ela fez algo muito mais radical. Ela declarou que a verdadeira luz não era o sol. Enquanto o mundo pagão dizia, precisamos celebrar para que a luz volte, os cristãos disseram, a luz já veio.
Essa é uma diferença gigantesca. O Natal não nasce do medo da escuridão, nasce da certeza da luz. Colocar o nascimento de Jesus nesse período não foi uma tentativa de imitação, foi uma afronta espiritual. Foi dizer ao mundo antigo, sem violência, sem imposição, sem guerra: vocês estão olhando para o céu, mas a luz nasceu na terra. Enquanto os pagãos celebravam um astro distante, os cristãos celebravam um Deus próximo. Enquanto uns temiam a noite, outros proclamavam esperança. Isso não é adaptação, é ressignificação profunda. A igreja primitiva entendeu algo essencial. O ser humano sempre busca luz quando a escuridão aumenta. E em vez de condenar essa busca, ela respondeu com uma revelação. Não destruiu símbolos à força, não apagou culturas, transformou significado. Isso é evangelização no nível mais alto. O Natal, nesse contexto, se torna uma mensagem silenciosa e poderosa. A escuridão não vence. A noite não é o fim. A luz não precisa ser implorada. Ela já chegou. É por isso que o Natal fala tão fundo ao coração humano, mesmo de quem não conhece a história. Porque todos nós sabemos o que é atravessar períodos escuros. Todos nós conhecemos noites longas. Todos nós já sentimos o frio da espera. E o Natal responde a isso. Não com promessa vaga, mas com presença. A luz não é mais um conceito. Ela tem rosto, tem nome, tem história. Jesus não nasce quando o mundo está em seu auge. Nasce quando a noite parece mais longa. E isso não é coincidência, é mensagem. O Natal diz, sem palavras, quando tudo parece escuro demais, é exatamente aí que a luz se revela. Por isso, dizer que o Natal copiou o paganismo é olhar apenas para o calendário, ignorar o significado, ignorar a coragem espiritual dessa decisão. A igreja não se rendeu à cultura da época, ela a confrontou com esperança. E talvez seja por isso que o Natal atravessou séculos, impérios, crises e mudanças sem perder força. Porque ele não depende do sol no céu, depende da luz que entrou no mundo. E essa luz, nenhuma escuridão conseguiu apagar. Segredo 12. O Natal é uma declaração de luz quando a escuridão parece vencer. Existe algo que une todos os seres humanos, independentemente de cultura, época ou crença. Todos nós conhecemos a escuridão, não apenas a ausência de luz física, mas a escuridão da alma, a perda, o medo, a injustiça, a sensação de que o mundo está fora de controle. E é exatamente nesse ponto que o Natal se revela com mais força. O nascimento de Jesus não acontece em um momento de paz mundial. Não acontece quando tudo está bem. Não acontece quando o mundo parece organizado. Ele acontece em um tempo de opressão, sob domínio romano, com pobreza, com violência, com esperança escassa. Belém não era um lugar de destaque. Era pequena, quase invisível. E ainda assim, é ali que a história muda. O Natal não anuncia que a escuridão nunca existirá. Ele anuncia que a escuridão não é a palavra final. Quando os evangelhos falam de luz, eles não estão usando uma metáfora bonita. Eles estão descrevendo uma realidade espiritual. Luz, na linguagem bíblica, é verdade, é presença, é vida. E quando dizem que a luz veio ao mundo, estão dizendo algo radical. Deus não se afastou quando a humanidade falhou. Ele se aproximou. O Natal é o momento em que Deus entra exatamente no ponto mais frágil da história humana. Não no topo, mas na base. Não no poder, mas na vulnerabilidade. E isso muda completamente o significado de luz. A luz do Natal não é agressiva. Ela não cega, ela não impõe, ela ilumina. Ela permite enxergar sem destruir, ela aquece sem queimar. Por isso, o Natal toca pessoas que nem sabem explicar por quê, porque ele fala diretamente à experiência humana mais profunda. Todos nós já estivemos em noites longas,
em períodos em que parecia não haver saída, em momentos em que a fé era apenas um fio. O Natal diz algo simples e poderoso: a luz pode nascer mesmo aí. Não depois que tudo melhora, não quando você se resolve, mas agora. Jesus nasce em um estábulo porque a luz não exige cenário perfeito, exige disponibilidade. E isso transforma o Natal em algo muito maior do que uma tradição religiosa. Ele se torna uma declaração existencial. Quando tudo parece escuro demais, a história não acabou. Quando a noite parece longa, o amanhecer já começou. O Natal não promete ausência de sofrimento. Ele promete presença no sofrimento. Deus não veio para observar a dor de longe, veio caminhar dentro dela. Por isso, o Natal não é apenas lembrança, é anúncio. Anúncio de que a luz não depende das circunstâncias, depende da decisão divina de estar conosco. Talvez seja por isso que tantas pessoas encontram consolo nessa história, mesmo sem saber todos os detalhes teológicos, porque o Natal fala uma linguagem universal, a linguagem da esperança. Uma esperança que não ignora a dor, mas a atravessa. E toda vez que alguém escolhe acender uma luz, por menor que seja, toda vez que alguém decide não se render à escuridão, toda vez que alguém permanece humano em um mundo duro, o Natal continua acontecendo, porque a luz não veio apenas uma vez. Ela continua se espalhando. Segredo 13. O Natal inverte tudo. Não é o homem buscando Deus, é Deus buscando o homem. Desde o início da humanidade, existe uma pergunta silenciosa que atravessa culturas, povos e épocas. Onde está Deus? Homens subiram montanhas, construíram templos, criaram rituais, ofereceram sacrifícios, tentaram de todas as formas alcançar o divino. Em praticamente todas as religiões antigas, o movimento é o mesmo. O homem sobe, o homem busca, o homem tenta chegar até Deus. Mas o Natal rompe esse padrão de forma radical. No Natal, Deus não espera ser encontrado, ele vem. Ele não observa a distância, ele se aproxima. Ele não exige escadas espirituais, ele desce. Essa é a maior inversão da história religiosa. O cristianismo não começa com um ser humano iluminado que encontrou Deus depois de muito esforço. Ele começa com Deus encontrando o ser humano, quando o ser humano menos esperava. Jesus não nasce no topo de uma montanha sagrada. Nasce em uma manjedoura comum. Não nasce em um templo majestoso. Nasce em um lugar onde animais se alimentam. Não nasce rodeado de sacerdotes. Nasce observado por pastores simples. Isso não é um detalhe poético. É uma mensagem clara. Deus não exige que o homem suba até ele. Ele escolhe descer até o homem. E isso muda tudo, porque se Deus vem ao encontro do homem, então a fé não começa com mérito, começa com graça. Não começa com esforço, começa com presente. Não começa com performance espiritual, começa com acolhimento. O Natal diz algo profundamente libertador. Você não precisa ser perfeito para ser alcançado. Você não precisa entender tudo. Você não precisa estar pronto. Você não precisa ter respostas. Deus veio exatamente porque o ser humano não conseguia subir sozinho. Essa é a essência da encarnação. Deus não envia apenas uma mensagem, ele se torna mensagem. Ele não fala apenas por palavras, ele fala por presença. E presença muda mais do que discursos. Jesus cresce, caminha, sente fome, cansaço, dor, não para provar algo, mas para compartilhar a condição humana. O Natal revela um Deus que conhece a fragilidade por dentro, um Deus que não se assusta com a limitação, um Deus que não se afasta da imperfeição. Isso quebra completamente a lógica religiosa baseada no medo. Se Deus vem até nós, então Ele não está esperando que sejamos dignos. Ele está oferecendo relação.
E talvez seja por isso que o Natal ainda emociona tanto, porque ele toca exatamente no ponto onde todos nós somos iguais. Todos nós precisamos ser encontrados. O Natal não diz, busque mais. Ele diz, você foi buscado. Não diz, suba mais alto. Diz, Deus desceu. Essa é a diferença entre religião e encontro. Religião diz, faça. O Natal diz, receba. E receber, às vezes, é mais difícil do que fazer. Porque receber exige humildade, exige reconhecer que não damos conta sozinhos, exige aceitar ajuda. A manjedoura é pequena, porque a graça não precisa de grandeza, ela precisa de espaço. E todo coração que se abre se torna lugar de nascimento. Por isso, o Natal não é apenas um evento do passado. Ele é um convite permanente, um convite para parar de tentar subir e permitir ser encontrado. Segredo 14. O Natal começa no silêncio, não no espetáculo. Se você tirar todas as luzes, todas as músicas, todas as tradições acumuladas ao longo dos séculos, o que sobra do Natal? Sobra silêncio. E esse silêncio não é vazio. Ele é cheio de significado. O nascimento de Jesus não acontece com anúncios públicos, não há multidões reunidas, não há aplausos, não há cortejos. Enquanto o mundo dorme, algo eterno acontece. Uma mulher jovem dá à luz longe de casa. Um homem simples tenta proteger o que não entende completamente. Um bebê nasce sem garantias, sem segurança, sem conforto. Nenhum detalhe disso é acidental. O Natal não começa com espetáculo porque Deus não se revela pelo excesso. Ele se revela pela presença. A manjedoura é um símbolo poderoso justamente porque é pequena. Ela não impressiona. Ela não atrai atenção. Ela não distrai. Ela apenas acolhe. No silêncio daquela noite não havia discursos teológicos. Havia respiração. Havia choro de recém-nascido. Havia medo e esperança misturados. E talvez seja exatamente por isso que essa cena atravessou os séculos sem perder força. Porque todo ser humano reconhece o silêncio dos momentos que realmente importam. As grandes decisões não são feitas no barulho. As transformações profundas não acontecem no palco. Elas acontecem quando ninguém está olhando. Deus escolheu nascer em silêncio porque o silêncio revela o que é verdadeiro. No silêncio não há performance, não há aparência, só essência. O Natal começa em um lugar onde não há distrações, porque Deus não compete por atenção, Ele espera espaço. Enquanto o mundo corre, enquanto impérios se organizam, enquanto reis dormem em palácios, Deus nasce fora do centro. E isso nos ensina algo que o mundo moderno luta para aceitar. Nem tudo que muda a história faz barulho. Nem tudo que é eterno precisa ser visto. O Natal não começa quando alguém decide celebrar. Ele começa quando alguém decide parar. Parar de correr, parar de provar, parar de se esconder atrás de ruídos. A manjedoura não é apenas um cenário, ela é uma linguagem. Ela diz, se você quiser encontrar Deus, não procure no excesso, procure no simples. Não procure no brilho, procure no silêncio. Porque Deus não nasceu em um lugar preparado, nasceu em um lugar disponível. E isso transforma completamente o significado do Natal. O mundo moderno tenta transformar o Natal em espetáculo, porque o espetáculo distrai da pergunta central. A pergunta não é, como você vai celebrar? A pergunta é, onde existe espaço? Espaço no tempo, espaço no coração, espaço no silêncio. Jesus não nasce onde tudo está organizado, nasce onde há abertura. E talvez seja por isso que tanta gente se sente vazia no Natal, mesmo cercada de coisas, porque o Natal não se encaixa no barulho. Ele precisa de silêncio para ser percebido. A manjedoura continua ali, pequena, simples, esperando, não por aplausos, mas por acolhimento. E toda vez que alguém escolhe o silêncio em meio ao caos,
toda vez que alguém escolhe a simplicidade em meio ao excesso, o Natal se aproxima novamente. Segredo 15. O Natal não é uma data, é uma escolha que se repete todos os dias. Depois de atravessar séculos de história, símbolos, silêncios e significados, chegamos ao ponto final. Ou talvez ao verdadeiro começo. Porque o maior segredo do Natal nunca esteve escondido em livros antigos, nem em debates históricos, nem em calendários. Ele sempre esteve diante de nós. O Natal não foi criado para ser lembrado apenas uma vez por ano. Ele foi revelado para ser vivido. Se o Natal fosse apenas uma data, ele já teria perdido a força. Datas passam, feriados se desgastam, tradições se repetem até ficarem vazias. Mas o Natal não desaparece. Ele retorna todos os anos porque toca algo que não envelhece, a condição humana. O Natal fala de espera, de fragilidade, de esperança em meio ao caos, de luz que nasce quando ninguém está olhando. E isso não pertence a um mês específico. Todos os dias existem manjedouras invisíveis, situações imperfeitas, momentos silenciosos. Pessoas cansadas demais para fingir força. O Natal acontece quando alguém escolhe descer do orgulho, quando alguém escolhe a humildade em vez do controle, quando alguém escolhe o amor em vez da indiferença, porque foi assim que tudo começou. Deus não entrou na história exigindo mudança imediata. Ele entrou oferecendo presença. O Natal nos ensina que transformar o mundo não começa com grandes discursos, começa com pequenas escolhas. Escolher escutar, escolher perdoar, escolher acolher, escolher permanecer humano quando tudo empurra para o contrário. A manjedoura continua sendo o centro dessa história porque ela nos confronta. Ela pergunta, sem palavras: onde você tem colocado sua esperança? No poder, no dinheiro, no barulho, na aparência ou no simples gesto de estar presente? O Natal não pede que você entenda tudo. Ele pede que você abra espaço, não pede perfeição, pede disponibilidade, não pede espetáculo, pede silêncio. E talvez esse seja o segredo mais difícil de aceitar. Porque viver o Natal exige decisão. Decidir desacelerar quando o mundo acelera. Decidir amar quando é mais fácil se fechar. Decidir carregar luz quando a escuridão parece mais prática. O Natal não resolve todos os problemas, mas muda a forma como enfrentamos cada um deles. Porque ele nos lembra de algo essencial. Deus não se afastou da humanidade quando ela falhou. Ele se aproximou. E se esse é o movimento de Deus, então esse também pode ser o nosso. Aproximar-se, acolher, descer, servir. O Natal não termina quando as luzes se apagam. Ele começa quando alguém decide viver de forma diferente. Talvez seja por isso que essa história atravessou 2000 anos sem perder força. Porque ela não depende de tempo, depende de escolha. E toda vez que alguém escolhe a luz, mesmo em silêncio, toda vez que alguém escolhe amar, mesmo sem aplausos, toda vez que alguém escolhe ser presença em um mundo ausente, o Natal acontece outra vez. Não no calendário, mas no coração. Se essa história falou com você, se em algum momento o seu coração sentiu algo diferente, então o Natal já começou aí dentro. O Natal não é sobre saber mais, é sobre reconhecer. Se você crê que Jesus é a verdadeira luz que veio ao mundo, escreva agora amém nos comentários. Essa é a sua declaração. E se você quer continuar recebendo mensagens profundas como essa, se inscreva no canal. Porque enquanto muita gente só repete tradições, aqui a gente revela o significado. Que a luz que nasceu naquela noite continue iluminando o seu caminho, hoje e todos os dias. Deus te abençoe.